Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Jéssica, eu sou mãe de 3 meninas e sou mãe homeschooler, que significa que eu educo em casa as minhas meninas. Mas esse vídeo aqui é de dica para vocês, assim, o que eu faria se as minhas filhas fossem para a escola, como eu reforçaria isso dentro de casa para incentivar o estudo, né? Então é muito importante, eu sempre falo aqui, né, para vocês, que mesmo que os seus filhos vão à escola, é muito importante que você seja protagonista da educação, né, do seu filho, não deixar 100% lá, porque muitas vezes a escola só passa, né, só passa ali, mas a criança não pega o gosto de estudar. E ela não vai pegar o gosto de estudar se vocês, pais, não desenvolverem isso na criança, ou se já for super natural na criança, né, porque tem criança que já é meio nerdinha de nascimento. Então, eu sempre indico vocês a terem alguma oportunidade, buscarem oportunidades, né? Para que os seus filhos estudem ali com você, pelo menos um pouco, tá? Então eu vou dar dicas aqui. O que eu sempre falo, tá? E que deveria ser o mais comum, né? Não só famílias homeschoolers, como até quem vai para a escola. É educar de uma forma muito natural, tá? Então, o estudo, ele não precisa ser, o aprendizado em si, ele não precisa ser só ali na apostila, no livro, na lição de casa, aquela coisa toda, tá? E às vezes a criança vai se interessar até de outras formas, tá? Então, o que eu faria no lugar de vocês? Conversaria sobre as coisas que o meu filho tá aprendendo, que ele mais gosta. Então, você tentar entender mais ou menos, né, com conversa mesmo, o que seu filho gosta, qual matéria que ele gosta, qual que ele se desenvolve melhor, enfim, esse tipo de coisa. E a partir dessa descoberta, você também ir instigando o que ele aprendeu ali na escola, ou até na lição de casa, com vocês em casa, e fixar, para fixar mais na cabeça dele, tá? Então, por exemplo, ele estudou X assunto na escola. Teve lição de casa desse determinado assunto. Você fez a lição de casa com ele no dia, ponto. Passou um dia, 2 dias, você reforça aquilo, tá? Então é importante que você também preste atenção na lição, né? E você entenda, compreenda, para você relembrá-lo depois. E fazer perguntas estratégicas para a criança te falar de novo. Porque já é comprovado cientificamente que a criança, não só a criança, o adulto também, né? Que ele ensina o que ele aprendeu, ele reforça muito mais do que quando ele só aprendeu, tá? Então, é muito, muito, muito importante que você desenvolva esse hábito na criança, dela ensinar de volta. Então, ela aprendeu, ela precisa ensinar de volta. Então, é muito natural assim, porque você, às vezes, você não tem tempo, você trabalha, tudo, você não tem esse tempo para abdicar de muito tempo de sentar, estudar ali com a criança, pesquisar. Mas é uma forma mais tranquila, mais natural de você desenvolver, porque o seu filho vai repassar para você, o que ele aprendeu, e você vai ali, ó, instigando no ensino dele, na repetição, tá? Então, isso é uma das coisas que eu faria. Primeiro, entender o interesse dele, porque aí você vai atuar no interesse dele. Segundo, ir afirmando ali, pedindo para ele ensinar. Então, a partir, quando você já se habituou com essas duas posturas, você já entendeu esses dois, você começar a colocar mini projetos, mini coisas ali que sejam do interesse dele, tá? Então, você viu que, por exemplo, o seu filho gosta de ciências. Ele se interessa muito, muito ali por ciências. Você começa a desenvolver projetos com ele. Fala, filho, que tal a gente fazer um projetinho de sistema solar em casa? E aí você compra aqueles isopor, então tem o isopor de planeta mesmo, daquelas bolinhas que você pode fazer planeta com palito. Não precisa ser um projeto que você vai fazer em um dia, entendeu? Porque as famílias homeschoolers têm de fato mais tempo. Se você não tem, vai ser um projeto que esse projeto ele pode durar um mês, entendeu? Então, filho, hoje vamos pintar ali o isopor? Vamos. Pro nosso projeto? Tá bom. Na outra semana você vai pintar um planeta. Que planeta é esse que você pintou? Entendeu? Acabou. Depois na outra semana, agora o outro planeta. Coloca lá. Então, você não precisa de muito tempo para
fazer esse tipo de coisa, tá? Mas aí você está ensinando na prática o seu filho a ter autonomia, a se tornar autodidata. Ele está fazendo por conta, ele não está dependendo da escola, ele não está dependendo da professora. Por enquanto, ele depende de você, mas depois, a longo prazo, quando ele se habituar com esse tipo de dinâmica, ele vai fazer por conta própria. Entendeu? Então, se as minhas filhas fossem para a escola, eu faria esse processo, tá? Uma outra coisa que também pode fazer, que eu particularmente acho muito legal, são coisas extras. Então, por exemplo, você pode comprar materialzinho de aquarela, e aí de vez em quando você pede pro seu filho, pra sua filha pintar aquarela. Você pode pegar alguns, principalmente se for menina, né, que gosta bastante, alguns projetinhos pra bordar, pra costurar, vamos fazer uma bonequinha, ou vamos fazer coisinhas de casinha. Tudo isso é muito legal, é muito interessante. Ou tem alguns projetos mais simples que tem. No Pinterest tem várias indicações, né, disso aí. Que você pode pegar caixa de papelão e aí você cria alguma coisa, sabe? E aí é interessante, por que é importante você saber o que seu filho gosta? Porque aí você vai procurar a partir do gênero que ele gosta, tá? E aí você vai fazer um projetinho com ele simples. Gente, nem precisa sair tão bonito, impecável, você não precisa saber estudar, se tornar especialista, não. Você precisa estar ali presente, tá? Presente com seu filho, interessado no seu filho, tá? E isso vai fazer com que ele se dedique muito mais, tá? E vai ser uma memória positiva para ele, porque nem sempre as crianças têm memórias positivas na escola. Às vezes é muito frustrante, né? Na maioria das crianças, elas não têm o interesse em estudar, na verdade elas repelem. Então é importante você combater esse tipo de coisa dentro de casa. É você mostrar que existem formas mais legais, mais tranquilas, mais interessantes de estudar determinado assunto, tá? Então, se eu tivesse no lugar de vocês, eu faria esse tipo de coisa. Eu não deixaria só na mão da escola, tá? Então, às vezes, o que você pode pensar, um projetinho simples, pode realmente mudar o futuro do seu filho, porque você não está trabalhando só o projeto, você está trabalhando a mentalidade do seu filho, você está trabalhando a crença do seu filho, tá? Então, geralmente, as escolas fazem o quê? Um monte de trabalho, um monte de coisa, você não se dedica como um especialista, por exemplo, né? Então, vai fazendo vários assuntos meio que superficiais ali, muita coisa, a criança se sente meio sobrecarregada e aí ela não dá tempo dela se interessar muito por alguma coisa, por algum tema, enfim. E isso vai se criando diariamente na cabeça da criança. Eu não gosto de estudar. E você sabe bem, porque provavelmente com você foi assim. Nossa geração foi assim, tá? Não gosto de estudar. Então a criança não gosta de estudar, ela não tenta estudar, aí se torna um adolescente que não quer saber de nada e se torna um adulto que vai ir para um emprego que aparecer, porque ele não sabe de fato o que ele gosta de fazer. Ele não desenvolveu, sabe? Ninguém desenvolveu essas habilidades, esses dons, essas coisas nele, tá? Então, se eu fosse você, eu faria esse tipo de coisa e pode ter certeza absoluta que já vai fazer uma grande diferença a longo prazo. Mesmo que seu filho vá para a escola, se você fizer essa parte, vai dar certo. Se você quer mais dicas como essa, quer saber realmente com profundidade, eu te indico a minha comunidade Saber. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode saber um pouquinho mais, tá? Mas lá eu pego na sua mão e te ensino exatamente conforme o perfil do seu filho, tá? Como fazer, quais as formas mais inteligentes e as mais fáceis, tudo depende do seu contexto. O que às vezes é válido para mim, às vezes não é válido para você. Por isso que é importante a gente montar, né, ter essa nossa tribo, entre aspas, tá? Então a comunidade tá ali para isso. Se você se interessar, pode dar uma olhadinha. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!